Então, hoje nós fizemos uma coisa pequena e sustentável, adequada, fresca, que é também uma coisa da tendência, do alimento mais perto da pessoa, sabe? O alimento sem tanto processo, sem tanto armazenamento. Então, tudo isso é tendência. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Prontos para decolar em mais um voo? Bom, afivelem os cintos e sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou a jornalista e empreendedora Alexandra Zanella e piloto nosso voo. No episódio anterior, a gente ficou por dentro do que rolou na Anuga, a maior feira de alimentos e bebidas da Europa. Neste episódio, nós vamos conhecer outra empreendedora que também esteve em Colônia, na Alemanha, em uma imersão do Sebrae RS, e ela vai nos trazer tendências práticas para quem trabalha com alimentos e bebidas. A Ilse Macri é sócia do Restaurante Macri, um clássico na Zona Sul de Porto Alegre que está sempre se reinventando. E além do restaurante, oferece panificação, confeitaria e varejo. É um prazer te receber aqui no Plano de Voo, Ilse. Seja bem-vinda. Tudo bom, Alexandra? Tudo jóia? Ilse, eu já quero largar na pergunta primeira aí. Tu foste a Anuga, né, na Alemanha, para essa feira que eu ainda sonho em conhecê-la e experimentar tudo que servem lá. O que foi a principal coisa que tu viu em Anuga e que tu trouxe aqui para o Brasil para as nossas operações? Bom, primeiro de tudo, tenho que te dizer que eu fiquei surpresa, assim, absurdamente com o tamanho da feira. Uma feira, assim, enorme. Eu pensei que eu sou meio, me sinto rato de feira, assim. Eu pensei que eu daria conta de ver tudo rindo e não consegui, sabe? É uma feira muito, muito grande. Para mim, foi uma feira que foi uma experiência fantástica, assim. Eu achei muito legal a ideia da gente já ter uma percepção, assim, de ter voltado de lá com a sensação da gente estar no caminho certo. Foi uma satisfação, porque várias das coisas que foi colocado na feira, assim como tendência, são coisas que a gente já faz aqui no Macri. Então, esses nossos 35 anos nos dão um pouco de estrada, assim. Foi uma coisa, assim, de uma sensação de segurança de estar num caminho certo. Para mim, foi essa a primeira percepção que eu tive. Foi a primeira vez, Ilse, que tu foste a Anuga ou tu já tinha ido a essa feira? Eu tive a primeira vez, sim, na Anuga. Eu tive na feira de Chicago em maio, mas que é bem distinta, não tem uma coisa assim, como tendências de alimentação e tudo, as feiras se assemelham, mas como feira, assim, são totalmente distintas. Eu, particularmente, eu gostei das duas, mas eu achei a feira de Anuga uma feira bem legal. Fiquei só chateada do meu excesso de confiança de não poder ter dado conta de tudo, assim, sabe? Porque são 10 feiras dentro de uma feira, né? Em Anuga, assim, tudo bem separado. E se você trouxe aqui logo nessa tua fala que tu ficou com um quentinho no coração e feliz porque você viu que já está botando em prática várias coisas que são tidas até como tendência lá na Europa. Conta pra gente um pouquinho quais seriam essas ações que vocês já estão implantando aqui, que vocês viram lá. Na realidade, nós temos agora 35 anos de Macri, né? E o Macri sempre teve meio nesse mundo meio natural, sabe? Sem exagero, essa coisa da alimentação saudável, do afetivo saudável, assim, né? E foi uma coisa bastante interessante, porque o assunto, o tema agora, e de um jeito mais ok, assim, não querendo, nem vou entrar no mérito de comparar as duas feiras, mas eu achei a Anuga falando muito de uma coisa, assim, de sustentabilidade, da história dos grãos, da alimentação mais funcional, sabe? Falou muito dessa coisa dos shots, que é uma coisa, assim, tão eficaz na vida das pessoas, sabe? Falou muito dessa coisa, assim, de ações sustentáveis que se façam do que vem daqui para frente, sabe? Então, na realidade, nada mais do que são coisas que a gente já sabe e que, na realidade, o grande desafio é conseguir fazer essa roda girar, né? Fazer isso tudo funcionar, fazer a coisa, fazer acontecer, né?
que é o grande desafio, né? Porque tu vê e achar que vai fazer é uma vontade, né? Que a gente vai lá, se alimenta de informações, mas o grande desafio depois é fazer a vida como ela é, né? Que é chegar aqui, se deparar com um monte de situações diferentes do que tu tinha expectativa de chegar fazendo e conseguir colocar em prática todas as coisas e todo aquele mundo de informações que se vê lá. E o que tu acha que é o mais, desses desafios todos aí, o que tu acha que é o mais difícil para implementar? Vocês, como tu já falou, vocês já vêm num caminho, né, da alimentação saudável, de olhar para a alimentação de uma outra maneira, né, mais afetuosa, mais afetiva e responsável. E a gente está falando muito mais, o mundo está falando muito mais sobre esse tipo de alimentação nos últimos anos, né? E o que tu acha que é o principal desafio? Conscientizar a população? Na realidade, eu vou te dizer o seguinte, talvez, eu acho que o desafio hoje, para nós, assim, como negócio, seja talvez voltar a ter uma coisa um pouco mais radical, assim, com relação à alimentação. Porque nesses nossos 35 anos, o que aconteceu para ser comercialmente viável há 35 anos atrás, dentro da nossa proposta, que sempre foi essa alimentação funcional, né, que veio como legado do nosso histórico familiar. Na época, a gente fazia coisas assim bem radicais e que a gente teve alguns problemas e conflitos, entende? Há 35 anos atrás existia a macrobiótica e a colmeia em Porto Alegre, e nós, né? E foram várias coisas que foram caracterizando o nosso trabalho e até para ser viável, a gente foi abrindo várias frentes. Tanto é que se transformou nessa coisa que depois se transformou um pouco de loja, um pouco disso, um pouco daquilo, em função de um pouco ir tateando de que maneira o negócio poderia ser sustentável, entendeu? Né? Então, eu acho que tendo passado o tempo, o nosso maior desafio agora é a gente voltar para a nossa origem, que é poder a gente ter o nosso pensamento e a nossa ação mais conectada, entende? Que é a gente colocar... E a gente já está conseguindo um pouco isso, assim, sabe? Dentro dessa versão que a gente optou, isso foi até antes da feira, mas eu tive essa experiência tendo passado a pandemia, que nós trabalhávamos com buffet e nós estamos bravamente resistindo e tentando suprimir das pessoas esse conceito. Então, hoje nós fizemos uma coisa pequena e sustentável, adequada, fresca, que é também uma coisa da tendência, do alimento mais perto da pessoa, sabe? O alimento sem tanto processo, sem tanto armazenamento. Então, tudo isso é tendência. Então, a gente conseguir fazer o alimento hoje, então nós trabalhamos com uma coisa que a gente até chama de uma expressão alemã, que é Frühstück, que em alemão chama Frühstück, sabe? E a gente tem esse termo mais nosso aqui que a gente criou. E o que significa esse termo? Ensina um pouco desse alemão pra gente. O Frühstück, ele é uma coisa que, na realidade, vem do nosso histórico de família, que é uma coisa bem legal. É aquela coisa assim que o pessoal pegava no interior um alimento que preparava de manhã, um pão com 300 coisas lá dentro, comia para poder trabalhar na roça, entendeu? E a gente transformou numa coisa que é aquele lastro que a gente dá para a pessoa comer uma saladinha, uma combinação de saladas que a pessoa come enquanto espera o prato, que é aquele lastro, sabe? Então, é uma coisa que está sendo muito legal, muito bacana, e a gente está forçando uma coisa que a gente acredita, que é o não ter excesso, de ter alimento pronto todo dia fresco, a gente poder ter um cardápio mais enxuto. Com a pandemia, e foi um grande presente a gente reduzir insumos, sabe? E a gente poder ter alimento mais pronto chegando aqui e a gente preparando as coisas para as pessoas de um jeito mais assim, prepara, consome, entendeu? Não tem prepara, consome, administra a sobra e vê o que se faz com aquilo, entendeu? Então, essa foi a grande mudança que a pandemia nos legou, e várias outras coisas assim dentro desse processo, e tudo dentro dessa alimentação que a gente busca, que é essa alimentação não exageradamente saudável, mas saudável na medida, entende? Equilíbrio. Exatamente, sabe? Que essa palavra é exatamente do equilíbrio. Então, te respondendo melhor e voltando bem no que a gente estava falando,
eu acho assim que o desafio de voltar à origem é a gente poder fazer o alimento fresco, a coisa pronta, mas de um jeito que a pessoa tem acesso ao saudável. E uma das coisas mais legais que eu vi lá, e que para mim tem sido uma coisa que é parar o processo no meio aqui, que é bem legal, que é o seguinte: o cliente não quer levar o cookie pronto para casa, sabe? Ele quer o cookie que a gente porciona lá na confeitaria e faz em porções congeladas. Ele quer levar naquele momento o cookie, porque ele quer ter a sensação que ele botou na air fryer e fez, entendeu? Então, para nós tem sido muito legal, porque uma das coisas que se viu muito na feira, demais, zilhões de lugares com pães pré-assados, bolos pré-assados, entende? Que a pessoa pudesse pegar aquilo, põe no forno e parecer, olha, eu tenho aqui para te oferecer, Alexandre, um café aqui na minha casa e eu que fiz, entendeu? Mas é o pão que tu pegou do freezer e que tu finalizou e parece que foi teu, entendeu? E essa coisa que a pandemia nos legou, dessa coisa do consumo, o consumidor final participando, foi uma coisa muito legal, entendeu? É o pão que tu finaliza, e isso nos auxiliou muito em melhorias de processo aqui dentro, fantástico, assim, porque hoje a gente tem os nossos pães de fermentação natural todos pré-assados, entende? Então a gente faz, fermenta, pré-assa e depois finaliza para entrega, porque o nosso grande fluxo é final de semana. E que outra coisa muito legal que eu vi na feira, que eu até liguei para minha sócia, minha irmã, de live, assim, Yara, eu acho que é isso aqui que nós vamos ter que fazer, que é o seguinte, um pouco da dificuldade que o Macri tem de se expor comercialmente na maneira de pensar, entendeu? Eu vou te dar o exemplo do que eu quero te dizer. Uma coisa que a gente viu muito lá na feira é o seguinte: grãos pré-cozidos misturados, congelado. Até parece uma vez, que coisa mais ridícula, né? Só que, na realidade, tu pega um grão lá, tu pega uma cevada e tu pega outro assunto lá, eram os grãos antigos, né? Sabe? Nada mais do que tu pegar uma cevada que se fazia 200 anos atrás, um amaranto, né? Cozinha lá, um separador, mistura, põe num potinho, congela e vende o grão pré-cozido. Parece uma besteira, né? Só que, na realidade, a pessoa, para cozinhar um grão separado em casa, tem que pelo menos partir de umas 200 gramas, uma xícara, entendeu? Se a pessoa mora sozinha, ou dois, não tem consumo para aquilo. Então, são coisas tão simples que fazem muito a diferença e envolve a pessoa. O que eu quero te dizer com isso? A pessoa pega e tem o grão em casa e depois ela pega só ali, sabe? Ela picou uma coisinha, ela botou uma verdurinha, uma coisinha, e ela fez uma mega salada que ela apresenta para as pessoas. Vem jantar lá em casa hoje de noite, entende? E ganha o crédito. E ainda ganha o crédito. E aí que eu acho que entra nessa história do papo gourmet hoje em dia, né? Porque todo mundo é gourmet, né? Então, todo mundo preparou, todo mundo fez, todo mundo botou a mão. E eu acho que isso faz uma coisa que a pessoa participou, entende? Várias pequenas coisas, assim, me pareceram muito interessantes, assim, dessa coisa do... Agora o assunto é a comida fora de casa, né? Alimentação fora do lar, né? Se tu tem um preparo assim, tu pega e faz em casa 2 minutos e tu tá pronto com o que tu precisa para ter uma alimentação feita por ti mesmo, entendeu? Mas tu tem uma base que um lugar te atendeu. Que atendeu bem feito com tudo que precisa. Ilse, pelo jeito, valeu esta ida tua, Nuga, nesta missão do Sebrae. Valeu ou não valeu? Eu vou dizer o seguinte, eu adorei. Adorei e eu achei o grupo um grupo fantástico. Eu não sei se foi porque... E o grupo muito variado, viu? Porque foi assim, tanto pessoas assim eu tive uma colega, pessoas assim de uma área e outra, entende? O pessoal assim que de plantio de grãos e comercialização de grãos, assim como a pessoa da fábrica, assim como a pessoa de restaurante, assim como a pessoa que trabalha comunicação numa produção, entendeu? Então, eu acho que foi muito rico, foi muito, muito interessante a troca entre as pessoas. Mas o nosso grupo aqui do Sul foi um grupo muito coeso, de muita troca e muito legal.
Bom, deu para perceber que a Ilse viu muita coisa interessante na Nuga e anotou tudinho, não é mesmo? Foi um prazer conversar contigo e saber mais sobre a tua experiência na Nuga, Ilse. Volte sempre ao Plano de Voo. Um abraço bem grande, muito obrigada, viu? Um abração. E o obrigado especial é sempre para você que está com a gente aqui no Plano de Voo. Lembre-se, tem muito conteúdo sobre todos os temas do empreendedorismo no nosso Spotify. Basta procurar por Plano de Voo. Você encontra também os nossos conteúdos em todas as plataformas do Sebrae. Acesse as nossas redes sociais e também o nosso portal sebrae-rs.com.br. O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Louise Pinheiro, do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica e edição de Paulo Neto e a coordenação audiovisual de Gabriela Perufa, aqui da Padrinho Conteúdo. Eu sou Alexandra Zanella, um abraço carinhoso e até o próximo episódio.